Bom dia, meus amores. Hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho meio diferente, né? Hoje eu vim dar meu testemunho, hoje eu vim bater um papo com vocês, né? Vim contar para vocês como é que foi o meu processo de habitação, né? Então vamos pro vídeo, né? Confesso para vocês que vai ser um pouquinho meio longo, né? Mas, então, vamos pro vídeo. Meus amores, 2013, eu dei a entrada, né? Arrumei tudo direitinho pra mim poder tirar minha habilitação, mas foi só de moto, né? Aí, na época, quando eu tirei de moto, eu trabalhava e levantava 4 horas da manhã e eu precisava muito dessa carteira e eu pegava a BR, né? E meu serviço eu ia até as 4h20 da tarde. Sempre, gente, quando eu ia embora. Sempre saiu os primeiros, né? Os primeiros eu sempre perguntavam, eu sempre falava, ó, vocês vão sair na minha frente, mas se vocês verem que tem uma blitz lá na frente, eles me davam um aviso. Aí eles ligavam pra mim me avisando, sabe? Sempre davam um sinal. Só não vai ainda não, porque está lá na frente. Aí eu ficava lá, gente, até mesmo esperando, sabe? Ficava um bom tempo esperando. Passava gente perto de mim, eu perguntava assim, e aí, ainda a bicha ainda tá lá ainda, sabe? Gente, foi muito complicado, foi muito difícil, sabe? Por isso que eu pensei, gente, eu preciso tirar essa carteira de moto. Pelo menos de moto, porque na época eu não tinha condições nenhuma, gente, de tirar. Porque você sabe, né? Quem ganha o salário mínimo, como que vai tirar uma habilitação? É muito difícil. E eu precisava trabalhar, né? E também eu precisava do meu veículo, né? Porque como que eu ia trabalhar? Não tinha como. E eu lutei, pelejei, sabe? Fui lá, abri o processo, tudo, e tirei, né? E consegui tirar a habilitação, né? Pra moto, né? Aí, meus amores, eu não tinha muita gente falar pra mim assim, mas por que você já não aproveita? Já tira logo os dois, de carro e moto, né? Que aí você já vai sofrer uma vez só. É claro que eu queria, né, gente? Tirar logo os dois, mas, gente, mas não deu mesmo, né? Não tinha mais condições, não tinha dinheiro mais para pagar para tirar os dois, né? Peguei, fui, tirei, né? Não passei de primeira, reprovei, né? Eu coloquei o pé no chão, parece que foi antes de eu chegar ali, na hora que a gente vai ali fazer aquela rampa, né? E eu esqueci, pus o pé no chão, aí reprovei. Parece que foi bem na metade da rampa já, eu parei, pus o pé no chão, aí reprovei. Tentei, comprei mais umas aulinhas, né? Na maior dificuldade, tornei, fiz de novo. Consegui, passei, né? Tudo bem. Só que, gente, agora, né? Isso, mas eu era mais nova, né? Acho que hoje, fosse pra me tirar hoje, acho que eu não dava conta mais, não. Pra tirar de moto, não. Depois, mais pra frente, vocês vão entender por quê. Que eu acho que eu não consigo mais tirar, né? Mas aí, meus amores, agora, né? Quer ver? 2021 já veio. 2020, na verdade, já começou os meus problemas, problema no joelho, fazendo cirurgia, né? Eu fiz umas 3 cirurgias no joelho, fiz aquela osteotomia, eu fiz a osteotomia primeiro, né? E depois ela infeccionou, deu rejeição, vai eu de novo, fiz de novo outra cirurgia, né? E recuperei, passei mais ou menos, depois de uns 5 meses, mais ou menos, aí o médico já marcou para mim fazer a prótese. Para mim colocar a prótese na direita, né? Porque eu fiz a osteotomia, foi na esquerda. Então, eu tô só explicando para vocês, meus amores, pra vocês entenderem. Eu tô só assim, resumindo, falando assim, mais ou menos, pra vocês entenderem como é que foi. Tudo bem, aí eu peguei, e foi aquela dificuldade, né, de a gente sair daqui, que eu moro no interior, foi muito difícil, eu precisava ir no médico, né, eu precisava, os meus exames, consulta, né, é tudo na capital mesmo, né, eu tinha que sair do interior, que tinha que estar marcando van, carro, sabe, às vezes a gente não conseguia, aquela muita dificuldade mesmo. E se você tiver dificuldade quando foi para mim colocar prótese no joelho direito. Foi muito difícil, eu não conseguia carro, eu tinha que estar fazendo fisioterapia, né? Então, gente, foi muito difícil, foi muito complicado esse processo, sofri muito, sabe?
Às vezes eu pedi algum conhecido para me levar, às vezes a pessoa, eu não posso, não sei o quê, né? Então, gente, tudo bem. Aí agora, né, esse ano, nós está em 2025, né? Nós teve a oportunidade de Deus abençoou nós conseguimos, né, comprar um carrinho, né? Mas só que eu nunca imaginei, assim, de um dia ter um carro, né? Nunca passou isso na minha cabeça, porque você sabe, gente, porque é um custo muito alto, né? Então, eu sempre nunca passou isso na minha cabeça, não. Mas, aí com o passar do tempo, aí eu pensei, mas se a gente conseguiu, Deus abençoou, nós conseguimos um veículo, né? Então, como é que faz? Eu preciso da carteira, né, que é a B, né? Eu preciso, porque eu não posso ficar andando para lá e para cá sem habilitação, né, gente? Porque vocês sabem, né? Assim, você anda, mas você não anda em paz, né? Você anda meio assim, meio assim perturbado, com medo de ser parado pela brisa, né? E aí eu pus na minha cabeça assim, bom, se Deus abençoou que nós compramos um carrinho, eu vou ter que correr atrás para conseguir a habilitação, né? E resumindo, meus amores, aí veio outra coisa na minha cabeça. Bom, meu marido também, quem me segue, sabe que ele faz hemodiálise, né? Aí outro problema, eu pensei, meu marido também precisa de um veículo, né? Também, sempre precisa, aquela, sabe? Porque ele sempre tem que estar fazendo exame, é muita coisa. Não é toda vez também que consegue também um carro da prefeitura para estar levando ele. Então, gente, eu pus aqui na cabeça, gente, eu preciso lutar e conseguir essa habitação. E não foi fácil, gente do céu, não foi difícil. Foi muito difícil mesmo. Resumindo, meus amores, eu peguei, né? Fui lá, né? Abri o processo, fiz tudo de novo. Eu só não precisava, meus amores, de fazer a prova escrita, né? Mas o resto eu tinha que fazer tudo. Tudo. Menos a prova escrita. Porque a prova escrita a gente só faz uma vez, né? Então, disso daí eu me livrei. Mas o resto, não. E o resto eu tive que encarar, tive que fazer tudo de novo, né? Tive que fazer tudo de novo. O que acontece? Gente, só que assim, que veio na minha mente? No começo, eu até comentei com algumas pessoas da minha família, né? Eu tava querendo fazer habilitação, né? Aí teve algumas pessoas que teve algumas pessoas assim que pensou assim, não, mas a pessoa já tá de idade, né? Porque eu já vou fazer 54 anos agora em agosto, né? Aí tem gente, nossa, mas será que e já tem esse problema no joelho, mas sabe? Gente assim da sua própria família não botou fé, não botou fé em mim de jeito nenhum, sabe? Sabe quando você fala assim, você conversa, você percebe o jeito da pessoa, né? Só do jeito da pessoa, a gente já entende, né, meus amores? Você já entende. Aí eu fiquei tendo na minha cabeça, pensei assim, gente, quando for para me fazer minha banca, eu não vou comentar, não vou falar nada para ninguém. Na verdade, meus amores, você vê, eu gravo vídeo aqui pro YouTube, né? Já tem mais de ano, mas eu nem não cheguei a comentar momento algum. Vocês podem olhar aí que não tem vídeo eu falando que eu tô tirando a minha carteira, né? Que eu tô pegando aula, não, assim, sabe? Eu não comentei nem nada, sabe? Eu entreguei na mão de Deus e deixei, né? Deixei Deus agir. E confesso para vocês que não foi nada fácil. Eu peguei, gente, olha, como eu não, assim, eu sempre andei mesmo, foi de moto, né, bis, eu não tenho muita experiência com carro, na verdade, eu nem, né, não sei nem, na verdade, eu não sabia nem como que ligava um carro, para falar a verdade pra vocês. Por isso que eu tô falando pra vocês, eu precisava mesmo de entrar na autoescola mesmo, né, para mim poder aprender, e eu não queria também ficar andando para lá e para cá sem habilitação, porque isso, né, gente, porque veículo é uma coisa muito perigosa, né, não a pessoa pensa que é só entrar e sair, não é assim, né, não é assim. Então, meus amores, eu peguei e pensei assim, gente, eu vou fazer as coisas tudo quietinho, tudo debaixo dos panos, né, pensei comigo, quem tava sabendo era eu e Deus mesmo, né. Cheguei a comentar aqui, na verdade, quem sabia era só meu marido, uma filha minha que eu tinha até comentado, né? Mas só que no dia da banca, meus amores, eu não comentei, foi pra ninguém. Aí no dia da banca, né? Conversei muito com Deus, né? Aí no dia da banca, eu pensei, gente, só que assim, eu vou falar um negócio pra vocês. Tudo que a gente for fazer, a gente
não deve sair comentando, falando, né, para um e para outro, né? Eu aprendi muito isso, né? Já depois de um bom tempo, né, de tanto assim bater com a cabeça na parede, eu aprendi uma coisa. Tudo que a gente for fazer, você entra dentro do seu quarto, conversa com Deus, conta para Deus tudo que tá passando, né? Desabafa, fala tudo que você tem para falar, sabe? Mas não tem necessidade nenhuma, gente, a gente ficar comentando, né? Até assim, para as pessoas dentro da sua própria casa, que é filho, marido, né? Gente, essas pessoas elas não vão poder te ajudar, elas não vão poder te fazer nada, né? Infelizmente, não vai poder te ajudar. Tem certa situação na vida da gente, é só Deus mesmo, porque quem já tirou sua carteira sabe, gente, que é assim, abala muito, né? Assim, abala muito a cabeça da pessoa, você fica muito assim, sabe? Sabe? É uma coisa assim que não tem nem como te explicar para vocês. A pessoa fica agitada, ele fica nervoso, né? Fica nervosa também. Abala os seus nervos, gente, que eu vou falar para vocês. É só Deus mesmo. Então, no dia da banca, eu pensei, meu Deus, senta aqui do meu lado, né? Fica aqui juntinho comigo, né? E fiz essa prova, tudo certinho, né? Não errei nada, né? Eu dei graças a Deus também, gente, porque o examinador, ele já começou já a conversar comigo, né? A gente viu que ele tava deixando eu, assim, mais calma, né? Que ele me perguntou, só tá nervosa? Eu tô. Eu estou nervosa e muito. Mas então tem que fazer, né? Eu já entrei na chuva para molhar, então vamos molhar. Falei pra ele, deixa ele brincando, né? Então vamos embora. Não, a senhora relaxa. A senhora vai fazer tudo que a senhora aprendeu na autoescola, faz de conta que eu não tô aqui, né? Então vamos embora. Aí ele começou a conversar comigo, né? Começou a falar assim, a senhora mora muito tempo aqui nessa cidade, né? E eu respondendo, né? Falei pra ele, sim, moro aqui muito tempo. E assim foi. Aí, meus amores, quando chegou no finalzinho lá, né? Aí ele olhou em mim e falou assim, a senhora foi aprovada, né? Aí eu falei assim, sério, foi aprovada? Foi, ela foi aprovada, né? Gente, parece que a gente tira um peso em cima da gente, um alívio, na verdade, né, gente? É um alívio que a gente tira, porque é muito dinheiro que a gente gasta, eu gastei muita aula. Gente, só pra você ter ideia, aqui no meu estado, cada aula é R$ 80. E quando você reprova, é R$ 450. Pensa pra vocês verem. Porque cada cidade é um valor, mas aqui no estado de Goiás é R$ 450. Então, gente, é um alívio que a gente tira, né? Então, meus amores, é isso que eu queria conversar com vocês, né? Porque eu não tinha comentado, não tinha falado nada, né? Mas um conselho eu dou, né? Para quem tá nesse processo, né? Para quem tá pensando em tirar, primeira coisa que a gente tem que fazer, boquinha fechada, né? Faz tudo quietinho, caladinho. No dia da banca, no dia da banca, gente, não é nem bom a gente levar ninguém da família, ninguém, leva só Deus, né? Fica ali quietinho, fica mais afastado, é porque sempre fica aquelas pessoas, né? Muita gente mutuada ali, aí um vai, né? Aí você fica olhando, aí você vê um reprovou, um foi reprovado, não sei o quê, aí você vai olhando aqui, aí você vê um chorando, né? Porque tem umas pessoas que entram em pânico, entram em desespero, né? Então, gente, então é assim, então você já tá ali, você já tá nervosa. Aí se você ficar no meio daquelas pessoas, aquele ali vai fazendo você ficar pior. Você pensa assim, vixe, mas tá quase todo mundo reprovando, né? Então é bom a gente ficar mais afastado, mais longe. Eu mesmo preferi ficar mais afastado, né? Eu não quis ficar assim, sabe, no meio ali, não. Aí quando chegou a minha vez, só me chamou, eu fui, né? Mas, e fica ali, filho, fica ali no seu cantinho, afasta, fica ali no seu cantinho, vai orando, pede pra Deus, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando a gente pede com fé mesmo, sabe? E tudo dá certo, você põe Deus na frente que tudo dá certo. O que Deus já fez na minha vida, nossa, eu sou muito testemunho, sabe? Se for para mim falar, não vai dar para falar nesse vídeo, sabe? Mas Deus já fez muitas coisas boas na minha vida, que só Deus mesmo que pode fazer. É coisa assim que você fica assim, ó,
Meu Deus do céu, é só por Deus mesmo, sabe? Então, meus amores, o vídeo foi esse, né? Eu só queria conversar com vocês um pouco, explicar como é que foi, né? E então, para quem tá nesse processo aí, eu desejo boa sorte, né? É igual eu falei, coloca Deus na frente e fica quietinho, né? Faz as coisas mais, né? Mais quietinho, não precisa ficar comentando para um e para outro, porque às vezes você vai fazer uma prova, aí você contou para todo mundo, né? Vamos dizer assim. Aí, igual eu já vi muitas histórias assim já da pessoa vai fazer a banca, ele fala até o dia e a hora que ele vai fazer a banca, né? Aí, gente, isso é muito ruim, porque às vezes você reprova, né? Aí aquelas pessoas que você comentou e começa a ficar te perguntando, e aí, você passou, né? Aí vai falar, eu não passei, não sei o que, isso é tão ruim, né? Isso vai causando pressão na pessoa, né? Então, gente, quanto mais a gente puder ser mais assim, né? Mais preservado, é melhor. Meus amores, o vídeo foi esse, né? Fica com Deus, que Deus abençoe a todos, né? E até o próximo vídeo, né?